Olá pessoal, tudo bom? Vamos agora aguardar aqui o professor Oscar. Alô? Olá, o Oscar já está aí na área. Tudo bom, Oscar? Tudo bem, Daniel? Como vai, meu amigo? Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Bom, um Tudo bom, prazer tudo em ter ordem. você aqui na nossa live, né? Que A isso, gente prazer é meu. a gente não é muito de fazer live, né? Mas Então, a gente entrou nessa onda agora, né? E acho que a gente tem pra que ti- aproveitar isso mesmo, né? E se comunicar melhor com os nossos alunos, né? com O certeza. dentista, Eu acho para tirar um pouco também desse tédio aqui, né, dessa quarentena, né, e levar um pouco de informação para o pessoal, eu acho que tudo é válido, né? exato, exato, sim, é válido, sim. Com certeza é válido. Você tem um conhecimento muito grande, né? Clínico, né? Além de ser professor de graduação, né? De uma das universidades mais respeitadas do mundo, né? Que é a Unesp de Araraquara, berço de formação de grandes dentistas e professores também, né? Os professores, quem não conhece Araraquara, o pessoal da geração mais nova, né? Saiba que se você for olhar ali nos autores dos livros que vocês leem, né? Muitos professores estudaram em Araraquara, fizeram sua pós-graduação lá, né? E o Oscar é professor lá em Araraquara. Quantos anos já, Oscar? 20 anos já? Mais de 20 anos, né? Tô lá Mais desde de 20 anos. 98, 22, É, é isso? Putz, nem é. fala isso, Daniel. Mas enfim, eu sou da velha guarda agora, né? Sou da velha guarda, mas o Daniel também. Daniel foi pós-graduando lá de Araraquara, né, fez também pós-graduação aí em Florianópolis, tem uma experiência grande aí como pesquisador, é um clínico fantástico. A gente teve a oportunidade de se conhecer aqui em Araraquara, né, Daniel? Na época que você estava aqui, e a gente fez bastante coisa juntos. É um amigo, né? Uma pessoa que eu já convivo há bastante tempo com ele, com a Fernanda, né? E aí a gente achou interessante essa proposta porque, como clínicos que somos, né, apesar de eu ser professor universitário, eu sou em grande parte clínico. Eu acho que a maior parte das dúvidas ela tem que ser voltada para o clínico. Eu acho que a nós, como fizemos temos essa ponte entre a pesquisa e a clínica, é nosso papel trazer de uma maneira mais até simplificada para o profissional essas dúvidas, né? Que realmente essa parte da adesão, eu acho que é a base para quem faz prótese, para quem faz dentística, para quem está entrando na implantodontia também, né? Tá tudo meio que interligado, né? Então, se a gente não tivesse conhecimento básico, às vezes a gente falha e o clínico tem muita dúvida, porque tem muito material, né? Para você ter uma ideia, Daniel, não sei se você já vai começar a falar alguma coisa, né? Na graduação, eu tive a oportunidade de trabalhar com os adesivos de terceira, indo para a quarta geração, né? Que a Sim. gente ainda tem no mercado. Então, eu venho acompanhando essas gerações aí, errando, acertando e experimentando um pouco de tudo, né? E muitas coisas no nosso consultório que acontecem, são coisas que acontecem no consultório do dia a dia do clínico, né? Então, já tive problema de sensibilidade dentária, já tive peça que soltou, já tive outros problemas relacionados aí a falhas adesivas, manchamentos, enfim, uma série de coisas que com o passar do tempo a gente vai conhecendo os materiais, vai vendo a pesquisa, vai desenvolvendo, vai entendendo e a gente vai melhorando, otimizando isso daí, né, Daniel? Claro, com certeza. Eu acho que essa bagagem clínica que nós temos, né, ela vai fazer a diferença, né, nessa live que a gente está fazendo agora, né? Mas também a bagagem científica também, né? Eu quando eu tive aí em Araraquara, eu fazia pesquisa de base científica mesmo, né? Durante os 5 anos que eu morei em Araraquara, eu trabalhei com adesão, né? Adesão ao esmalte, adesão à dentina, né? E toda a parte experimental dos meus estudos, eu fiz uma parte dela, né? Fiz ali na USP de São Carlos, né? No Instituto de Física da USP, em São Carlos. Uhum. Mas eram pesquisas de base, né? Eram pesquisas básicas, né? Que não tem muita aplicação clínica, né? A gente usava naquela época lasers de alta potência, né? Eu vejo hoje o pessoal falando sobre laser que remove facetas. A gente já sabia disso em 2003. A gente já fazia isso, né? Naquela época lá, a gente já sabia que o laser de Erbium-YAG, né, que é o laser que tem sido muito usado aí para remover facetas, né, a Uhum. gente já sabia que ele interagia com o adesivo, né, e podia Olha, ser feito isso daí.
Mas eu acho que a grande virada minha foi quando eu vim para cá, para Florianópolis, e aí eu comecei a fazer pesquisas mais clínicas, né, de aplicação direta na clínica, né? Então, o meu trabalho de doutorado, a minha tese de doutorado, também sobre adesão. Adesão às cerâmicas odontológicas, né? Reparo de cerâmica, né? Que é um assunto super atual até hoje, né? Isso já faz 8 anos, que eu defendi a minha tese, mas o reparo de cerâmica é um assunto atual e vai ser sempre, né? Porque cada vez mais a gente usa cerâmicas mais finas, né? Cada vez mais finas, né? De 0,2, 0,3 milímetros, e às vezes há essa necessidade de se fazer reparo. Mas a outra virada também, que eu acho bacana, né, de trabalho que eu desenvolvi no meu doutorado, que tem aplicação clínica direta sobre adesão, são os estudos que eu fiz quando eu estive em Los Angeles com o professor Pascal Magni, né, na USC. Estudos que eu fiz dentro da fábrica, né, uma parte experimental desses estudos, eu fiz dentro da fábrica da Care, né, que fica ali do lado de Los Angeles, em Orange County, né? Trabalhei junto com os químicos, né? O químico que desenvolveu o Optibond FL, o químico número 1 da Care e o químico número 2, né? Trabalhamos juntos durante meses, ali durante o ano inteiro que eu fiquei em Los Angeles. Foi uma experiência muito bacana. Apesar disso, né? Eu queria deixar claro aqui para os nossos alunos, e os meus alunos sabem disso, né? Os meus alunos que já assistiram os meus cursos sabem que eu não tenho nenhum contrato com nenhum fabricante, entendeu? De adesivo, né? Isso é importante frisar, né, Daniel? Isso é importante frisar porque, assim, a nossa live aqui, ela não tem um viés comercial, né? A gente quer passar justamente o que é a nossa experiência, o que existe de bom que a literatura mostra, o que funciona, né? Inclusive, se vocês tiverem dúvidas, é até interessante que vocês vão colocando aí para que a gente vá criando, né, as respostas ao decorrer ali da live, né? Nós temos 1 hora para falar de um assunto que é muito amplo e realmente a nossa ideia é fazer com que vocês tirem dúvidas do que vocês já usam, por exemplo, né? E a gente também mostra alguma coisa do que é possível ser feito de maneira prática, né, Daniel? Isso que é importante. Sim, claro. O Daniel tem bastante experiência nisso daí também, né? Bom, eu vou então mostrar uma imagem aqui, que eu tenho aqui na tela do meu computador, para que a gente comece então essa aula. Ela faz parte de uma aula minha, né? E nós temos aqui então o condicionamento ácido, né, do esmalte, né? Você está vendo ali uma cavidade de classe 1, que vai ser feita ali uma restauração em resina composta, né? E a gente está fazendo ali o condicionamento ácido do esmalte, né? E a gente começa a fazer o condicionamento ácido do esmalte, né? A gente começa a fazer o condicionamento, né, pelo esmalte, porque justamente, né, o tempo de condicionamento do esmalte ele é muito superior ao tempo de condicionamento da dentina. Então, se eu uso a técnica de condicionamento ácido total, ou seja, aquela técnica onde eu condiciono o esmalte e a dentina, né, eu tenho que começar, né, a fazer o condicionamento pelo esmalte. Então, o tempo de condicionamento ácido do esmalte pode ser de até 60 segundos. E o da dentina, a gente preconiza hoje, né, um tempo bem reduzido, né? Pelo menos eu preconizo de no máximo 10 segundos, né? Então, isso, no máximo 10, 15 segundos, né? Segundo a literatura, né? Então, é importante que a gente não extrapole isso. Acho que é o mais importante até do que errar no tempo do esmalte, é errar no tempo do condicionamento da dentina. A dentina não pode ultrapassar esse tempo, tá? O esmalte ele tem uma tolerância maior, se bem que também de 15 a 30 segundos também a gente já tem uma efetividade de adesão muito boa no esmalte. Exatamente, né? Esse tempo de condicionamento ele é mais importante para a dentina. Deixa eu ver uma imagem aqui de dentina, exatamente aqui. Por quê? Porque o ácido fluorídrico, né? Ou, aliás, o ácido fosfórico, ele penetra, né, dentro dos túbulos dentinários, né? Tá aqui, esses são os túbulos dentinários, né? Então, ele vai penetrar nesses túbulos dentinários, cerca de 5 micrômetros, tá? Cerca de 5 micrômetros. E se você deixar um tempo maior, ele vai penetrar ainda mais, entendeu? Mas por que isso? Qual que é o grande problema disso daí? É que o adesivo que você vai aplicar logo em seguida, ele não vai conseguir atingir, né, todo esse comprimento que o ácido
condicionar a superfície, mas vai condicionar também, né, por dentro ali, né? E o adesivo que vem logo em seguida não vai conseguir penetrar tudo isso, né? Todo isso daí. Então, o que acontece? Fica um gap, fica um espaço ali, fica um espaço, né? E esse espaço vai ser preenchido por água, né? Água da própria dentina, e essa água da dentina vai ajudar na degradação da camada híbrida, na degradação justamente dessa linha adesiva, né? Então, eu acho que eu tenho uma imagem legal aqui, Daniel. É exatamente por isso, né, que foi desenvolvido, né, então, os sistemas de autocondicionantes, né, que são tão importantes para a dentina. Por quê? Porque na medida que você usa um sistema adesivo autocondicionante, né, ele condiciona, né, ele condiciona e penetra o adesivo no mesmo espaço ali, né? Não há esse gap, né? Essa é uma das vantagens do sistema autocondicionante quando você trabalha em dentina. Muito Correto? legal essa colocação. Não, perfeito. Eu acho que assim, para a gente então pontuar, deixa eu só pegar, você está mostrando imagens, eu acho que isso é legal mostrar para o clínico, tá? Se bem que algumas imagens são muito microscopia, então às vezes é difícil entender. Mas eu acho que é interessante a gente pontuar de um ponto de vista histórico, né? Como é que evoluíram os sistemas adesivos. A gente está falando aí, você comentou do condicionamento da dentina, né? Depois dos autocondicionantes, mas a gente tem uma evolução desses sistemas adesivos ao longo das épocas. Então, basicamente, a gente, vou pôr aqui uma imagem aqui, Daniel, deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Ó. Então, aqui a gente tem uma linha do tempo da evolução dos adesivos. Se a gente olhar isso daqui, é uma loucura, né? Porque são uma série de moléculas com imagens de microscopia, então fica difícil para o clínico entender. Mas vamos pensar no seguinte, os adesivos eles evoluíram em algumas gerações, tá? Hoje a gente fala que a gente está na 8ª geração dos adesivos, mas a gente pode basicamente simplificar da seguinte maneira. A primeira fase de adesivos era uma fase de adesivo autocondicionante com uma ligação fraca nos tecidos de estrutura dental. São os adesivos antes da década de 80. A partir disso, nós tivemos a terceira e quarta geração de adesivos, que aí a gente já são os adesivos que a gente já tem no mercado, né? Ou ainda existem no mercado. São os adesivos que vieram após a década de 80, aí, né? Os adesivos que condiciona e lava, onde a gente faz o condicionamento total do esmalte e da dentina e lava na sequência para aplicar depois os primers e adesivos ou primer e adesivos num frasco único. A partir dessa evolução, nós partimos para uma outra fase que, pelos problemas que o Daniel comentou ali na dentina, né, de penetração total dentro dessa área condicionada, foram criados adesivos autocondicionantes, que eles já tinham o condicionador e o primer e o adesivo em frascos separados ou em frascos únicos, permitindo essa melhora no condicionamento da dentina. E aí, nós temos uma última geração dos adesivos, que são os universais, ou multiuso, multimodo, que são os adesivos que podem ser utilizados de várias maneiras, no condicionamento e lavagem, no autocondicionamento, tá? Ou na técnica seletiva, que aí a gente pode estar comentando também. Então, acho que para fazer esse preâmbulo, é interessante que o profissional ele tenha em mente e ele saiba que tipo de adesivo que ele tem em mãos. Porque tirando aquela primeira parte que a gente colocou, todos os outros adesivos a gente tem no mercado, né? Nós temos os adesivos de 4ª geração, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª, todos no mercado e à disposição para o dentista. E aí que torna a grande confusão do profissional em utilizar esses materiais, e às vezes eles utilizam um material de uma maneira e tentam adaptar para o outro material novo que ele recebeu, que veio num kit, enfim, que o vendedor passou lá como novidade. Então, eu acho que como uma primeira dica fundamental para o clínico é entender que material que ele tem. A melhor maneira de entender isso é ler bula, tá? Não pode ser, não necessariamente a maneira mais correta, mas é a menos errada de você não ter um efeito prejudicial. Então, lendo a bula, você já tem um parâmetro inicial de fazer isso. Depois disso, a gente tem as pesquisas, né, que vão evoluindo e vão entrando no sentido da gente melhorar a efetividade desses sistemas adesivos. Um dos problemas o Daniel já falou, que é a questão da
Quando a gente condiciona a dentina, por 15 segundos que a gente disse, essa dentina ela é condicionada em média de 5, 6 micrômetros. O primer que é aplicado na sequência, no caso de um adesivo que tenha ácido, primer, adesivo, ou ácido e primer, adesivo no frasco, ele tem que penetrar nessa camada, nessa rede de fibras colágenas que foram descalcificadas, foram condicionadas, penetrar de maneira íntegra, para formar então o que a gente chama de camada híbrida, que é na sequência a aplicação do adesivo, que vai penetrar por toda essa camada de primer que entrou por essas fibras, e após a polimerização, esse entremeado de rede de fibras colágenas, primer adesivo polimerizado, que vai promover a adesão micromecânica. Isso é um ponto, tá? Então, essa camada híbrida ela tem que ser estável. Um grande problema que a gente tem nos adesivos dessa geração, de 3 passos, frasco ácido, primer e adesivo, ou frasco ácido e primer e adesivo junto, é justamente o controle deste condicionamento. E um outro problema também que a gente tem é com relação como que essa dentina ela tem que estar, né, para receber esse adesivo. Porque, principalmente nos adesivos, né, que tem o primer e o adesivo em frasco único, que a gente chama de 5ª geração. Esses adesivos, para se manter estáveis, eles têm que ter um solvente na composição. E esse solvente que é colocado dentro desses adesivos, ele pode ser o etanol, álcool, pode ser a base de água, né, pode ser a base de acetona, né? E dependendo do solvente que nós temos nesses adesivos, a gente precisa manter a dentina mais úmida ou menos úmida, pós-condicionamento e lavagem. E aí que cria um nó na cabeça do profissional, porque se a gente não sabe a base do solvente que tem nesses adesivos, a gente erra, né? E aí a gente pode ter problemas, como, por exemplo, uma sensibilidade dentária. Dentinária após a restauração. Claro, tem um monte de problemas que estão relacionados à sensibilidade, mas uma falha adesiva, uma falha na hibridização é uma delas. Sim. Tá? Então, vamos falar o seguinte, vamos falar em termos não vou falar em marcas comerciais, vamos falar, por exemplo, que eu pego um adesivo que ele tem a base acetona, tá? De solvente, um adesivo de 5ª geração, ácido, e num frasco único nós temos o primer adesivo e o solvente acetona. Esse tipo de adesivo, depois que eu condicionei a dentina por 15 segundos, lavei, eu vou ter que deixá-la mais úmida, eu vou ter que secar essa dentina a ponto de visualizar uma umidade, né, para que a acetona que vai na sequência evapore aquele restante de umidade. E eu não tenho que ressecar ele totalmente, porque senão eu desidrato demais com a acetona. E aí eu tenho um problema na adesão, porque essas fibras não vão estar totalmente impregnadas, elas vão estar solapadas. Esse slide pode mostrar, que fala sobre isso, aí. Né? Esse slide fala exatamente sobre isso. Então, aqui nós temos as fibras colágenas, né? As fibras colágenas estão aqui expostas, né? Já houve a aplicação do ácido fosfórico. Nós temos as fibras colágenas aqui expostas, né? O adesivo, ele penetra nos túbulos dentinários e penetra também entre os túbulos dentinários. Vocês verem aí, tá? Entre os túbulos dentinários, nas fibras colágenas, né? Ele penetra ali. E é justamente ali, né, nessa penetração da dentina intertubular, né, nessas fibras colágenas, que ocorre a formação da camada híbrida. Essa penetração, né, do adesivo nas fibras colágenas é mais importante que a penetração do adesivo nos túbulos dentinários. Então, assim, sempre quando você for fazer uma restauração, vai haver adesão. Vai haver adesão sempre. Por quê? Porque vai penetrar nos túbulos dentinários. Mas, se essa penetração ocorrer também entre as fibras colágenas, que é uma área muito maior de adesão, a área, né, essa área intertubular, ela é muito maior do que a área do túbulo dentinário. Então, se houver penetração nessa dentina intertubular, aí sim você está acertando. Então, essa preservação da dentina úmida, né? Esses detalhes que o Oscar está aí falando sobre deixar a dentina úmida, deixar a dentina
preparar essa dentina adequadamente para receber o primer, né, é muito importante, né, porque você garante ali o selamento dessa dentina, né, e o selamento dessa dentina, né, vai permitir que você tenha uma restauração sem sensibilidade, né, uma restauração mais duradoura, com mais longevidade. Complementa, Oscar. Então, perfeito, isso? perfeito. É isso. Não, olha aí a camada híbrida, como está Exatamente. Aqui, mostrando ó, essa... aqui a gente tem a penetração do adesivo nos túbulos Nos dentinários, túbulos, né? Que isso. formam esses tags aqui que nós chamamos, né? Tags de resinas, né? Mas aqui, ó, aqui em cima a gente tem a camada híbrida, né? Onde eu estou apontando. Aqui é que está a chave, né? A chave da adesão está aqui. É isso aqui meio que micrômetro, né? Exatamente. É isso aqui que a gente está, ó. Isso aqui é que é a chave, é isso que o Oscar estava ali explicando, né? E aqui em cima eu tenho resina composta, Desculpa, 5, né? Eu tenho resina composta aqui em cima. Essa resina composta pode ser uma restauração, pode ser um cimento resinoso, né? Qualquer coisa ali, né? Qualquer coisa aqui ali. que está a minha restauração. Essa camada aí, ela tem 5 micrômetros, tá? É uma coisa, ela é muito pequena, tá? Mas um aspecto interessante de estar comentando também, que a gente estava falando, se a gente utiliza um adesivo desses que já tem a base dele, é mais a base de água, etanol, eles são menos sensíveis à técnica de condicionamento. Então, você poderia secar um pouco melhor essa dentina, a ponto de deixá-la ligeiramente umedecida, que o adesivo, o primer adesivo colocado na sequência, ele não teria tanta interferência. Então, você poderia secar um pouco mais. Mas o que é o ponto que é importante, né, Daniel? Você veja, a gente está falando ainda de uma classe de adesivos. A gente nem foi ainda para os autocondicionantes. Olha como é sensível a técnica para o profissional, na hora que condiciona, observar aquela dentina, se ela está úmida, ligeiramente molhada ou seca, para aquele material que ele está usando, e ele tem que conhecer aquele material. Então, pensando nisso daí, nessa dificuldade técnica no nosso dia a dia, de enxergar isso daí e permitir uma adesão interessante, o que os fabricantes fizeram na década de 90? Eles criaram os autocondicionantes. Vamos, então, eliminar esse passo crítico dos profissionais, que é o passo crítico de interpretar como essa dentina tem que estar para receber aquele adesivo, né? Então, nos adesivos autocondicionantes, que é a próxima fase, então a gente tem eles em 2 frascos ou num frasco só, tá? E, basicamente, a parte de condicionamento ela é dispensada, porque o ácido, né, o monômero ácido, ele vai estar incorporado num dos frascos, que é o primer acidificado, ou vai estar tudo no frasco único. Tá? Então, esses materiais, eles melhoraram, simplificaram a parte técnica. Tá? Não quer dizer que não tenham problemas, mas eles simplificaram a parte técnica, que o grande calcanhar de Aquiles do profissional, qual que é? A dentina. Né? O esmalte. Esmalte a gente sabe desde Bonocore, né, Daniel? Exato. Que é o padrão ouro de condicionamento, tanto é que a odontologia hoje é para minimamente invasiva ou suficientemente invasiva, qualquer que seja o termo. Para quê? Para preservar a estrutura esmalte, que é o padrão ouro da adesão, né? Então, não sei, quer complementar alguma coisa aí, Daniel, em relação a isso aí? Só falando, já que você puxou esse assunto de Bonocore, né? Acho que a gente podia contar aquela história do Bonocore, né? Como é que é essa história do condicionamento ácido em esmalte, né? Então, Bonocore, lá na década de 50, foi a um estaleiro, né? Um estaleiro onde se constrói navios, né? E observou que antes do cara pintar o casco do navio, ele jogava um líquido. Então ele foi lá e perguntou que líquido era aquele. O cara falou, é ácido fosfórico. Né? Eu jogo esse ácido fosfórico aqui para criar micro-retenções no casco do navio. Então eu passo a tinta depois, essa tinta fica aderida por mais tempo. Né? E daí Bonocore levou essa ideia, né, também para a odontologia. Então, eu tenho, inclusive, o artigo, vou ver se eu acho aqui, o artigo de Bonocore, dessa data aí. Tá? É legal, né? A história é interessante, eu tenho esse artigo. Então, Rapidinho. Então, ele fez um experimento, né, simples, né, com 2 grupos. Em um grupo, ele
aplicou ácido fosfórico no esmalte e colocou bolinhas de resina acrílica, né? No outro grupo, ele colocou resina acrílica sem aplicar o ácido fosfórico. Mandou as pessoas irem para casa, né? E voltarem depois de um tempo. E quando eles voltaram, né, o grupo onde tinha sido aplicado o ácido fosfórico, as bolinhas de resina acrílica ainda estavam lá presentes, né? Então, foi aí que começou tudo. Começou a odontologia adesiva, começou aí, né? O artigo é muito interessante, né? E ele já naquela época ali, mesmo sem ter muitos recursos, né? Ele já, né, por hipótese, ele já mostrava ali, né, o que a gente iria fazer hoje, né? O que a gente faz hoje, né? Então, usar o ácido fosfórico para adesão, né? O artigo é muito interessante. Eu tenho esse artigo, eu não vou encontrar ele agora, mas eu tenho esse artigo, é muito interessante. Diga, Oscar, diga aí. Você que gosta de história, e acho que também é interessante falar, pessoal, eu vou te contar uma história, acho que a gente não conversou sobre isso. Antes de Bonocor, tá? Ainda tem. Antes de Bonocor, 1951, tem uma patente suíça, de um químico suíço, que ele já havia a adesão iônica, que é uma das coisas que a gente usa atualmente nos novos adesivos, adesão iônica de um determinado monômero a resina acrílica, né? Porque não tinha ainda a resina de linha, a resina composta. A resina composta. Você sabe que monômero é esse? Não. É o GDPM, que é o monômero presente simplsmente no padrão ouro de adesivos que a gente conhece, que é o que você adora tanto. E a gente vai dizer no final da aula qual é o adesivo que a gente usa. O adesivo de quarta geração, né, que é o padrão ouro para os condicionelava. Caramba, então, naquela época já utilizava esse monômero. Então, isso é interessante, porque é história, né? A história se repete. Tanto é que a primeira geração de adesivos, que era a ligação iônica fraca, né, os 10 MDPs vêm daquela época. Na primeira geração de adesivos. Né? Então vamos voltar aqui um pouquinho. Então, a gente tem vamos falar dos self-etchings, que a gente estava falando, que são os produtos que a gente não necessariamente precisa do condicionamento, não precisa, né, do condicionamento da dentina com ácido fosfórico, porque eles têm um primer acidificado na sua composição. Basicamente, esse primer acidificado que existe dentro da composição, em grande parte dos produtos, ou nos produtos de melhor qualidade, ele é um monômero que é o 10-MDP, que muitos já ouviram falar, já viram em frascos, enfim. Esse monômero ele tem uma afinidade muito boa pelo cálcio, pela hidroxiapatita, que cria uma ligação iônica estável, pequena, que a gente chama de nanoligação, né? E muito estável a dentina sem a necessidade do condicionamento prévio. Tá? Então, esse monômero a gente sabe que ele é presente em autocondicionantes, principalmente de 2 frascos, né? Existe uma marca que é considerada padrão ouro também do autocondicionamento por conta disso, e por muito tempo ela deteve a patente deste monômero. Sim. Né? Porque são materiais que estão aí há mais de 20 anos, vamos assim dizer. Né? Então, depois que a patente caiu, quebrou, vários outros materiais incorporaram esse monômero na composição, que até culminou atualmente nos materiais que a gente conhece como universais, né? Que grande parte deles tem esse monômero, porque já é sabido da indústria que eles funcionam muito bem na forma de autocondicionante. Então, aí vai uma segunda dica para o profissional. Se você for usar produtos que tenham a função do autocondicionante, procurem produtos que tenham monômeros que façam ligação iônica à dentina. 10-MDP é apenas um deles, é o mais conhecido, é o mais estudado. Tem vários outros também. Tá? Só que qual que é o problema dos autocondicionantes, Daniel? O problema dos autocondicionantes, né, isso você sabe, quando a gente aplica ele no esmalte. Sim. Né? O ácido que é apresentado nos primers dos autocondicionantes, ou no frasco único, ele é um ácido muito fraco para condicionar o esmalte num padrão, desde a época de Bonocor, vamos assim dizer, né? Num padrão ouro. Padrão ouro. Então, a gente acabou tendo que criar alternativas, a ciência criar alternativa para tirar o melhor de cada um desses materiais, né? E aí que se criou, né, ou se propôs a técnica do condicionamento seletivo do esmalte. Sim. Que é o quê? Né? Que é basicamente condicionar o esmalte da maneira que a gente comentou,
30 Exato. segundos, enfim. E aplicar os adesivos, né, o primers e adesivos autocondicionantes na dentina. E com isso, o que a gente melhora com esse tipo de técnica, tá? A gente pode utilizar isso para os universais também. A gente melhora, diminui a sensibilidade técnica do condicionamento, como a gente já disse, né? De condicionar demais ou de deixar muito úmido ou muito ressecada aquela dentina. Então a gente tira esse fator, que é um fator humano, né? É o piloto do avião, vamos assim dizer. A gente tira essa parte aí e aí torna essa adesão efetiva sem esses problemas. Só que aí entra um detalhe. Diga. Pode comentar. Complemente. Pode comentar, não, vá. Termine. Não, o que eu ia comentar é o seguinte, só que para esses adesivos, esses primers e adesivos acidificados aí, né, dos autocondicionantes ou do universal, funcionar bem, eles têm que ser colocados numa dentina limpa, né, claro, né, e eles têm que ser feitos na maneira de esfregaço. A gente tem que modificar o brush, no microbrush, o micropincel, né? Vamos falar de marca comercial, o micropincel, e esfregar por pelo menos 15 segundos aquela dentina, tá? Para que haja uma penetração eficiente destes monômeros naquela dentina que você está tratando. E muito desses solventes, eles têm água na composição. Então, uma secagem aí, né, por pelo menos 5 segundos para remover a água desses adesivos aí é interessante para que você não permeie, não deixe água naquela malha de adesivo, que é um fator que pode degradar, facilitar a degradação futura, né? E aí a gente faz a polimerização, tá? Então isso é o que se utiliza, o que deve se utilizar quando a gente vai trabalhar com esses materiais. Vai lá, Daniel. Exato, perfeito. Não, vamos falar um pouco sobre a adesão ao esmalte, né? A gente falou praticamente só sobre a adesão à dentina, porque de fato é algo que precisa de mais detalhes mesmo, né? A adesão ao esmalte é algo mais simples, né? Algo que já desde Bonocor já tinha sucesso, né? Então, quando você aplica o ácido fosfórico no esmalte, você remove aquela camada superficial, né? Aquela camada superficial e expõe a camada subsuperficial, que é mais reativa, né? E expõe também os prismas de esmalte, que são essas estruturas aqui, que vocês estão vendo aqui, né? Em forma de fechadura, né? E os prismas de esmalte, né? É nesses prismas de esmalte que o adesivo vai penetrar. Ele vai penetrar, né? Nesses prismas de esmalte e vai, quando você fotopolimerizar, vai travar ali dentro, com uma força de adesão que pode chegar até 60 megapascal. Né? Eu tenho uma imagem aqui, Daniel. Mas, claro, né? Dos tags, né? A adesão alta só vai acontecer se você fizer, né, da maneira correta. Né? O campo tem que estar seco, né? Você tem que aplicar um bom adesivo, tem que fazer uma fotopolimerização adequada, né? E esse bom adesivo, né, que pode atingir essa marca de 60 megapascal, é o adesivo que eu uso. A gente vai estar dizendo aí no final dessa aula, né? O Oscar também usa esse mesmo adesivo. E a 60 megapascal é uma força incrível. Assim, vocês imaginem que é como se fosse 60 quilos, né? Então, uma gota de adesivo, né, de um bom adesivo aplicado de forma correta sobre o esmalte, pode levar a uma força de adesão de até 60 quilos, ou seja, é como se uma gota de adesivo suportasse o peso de um adulto, né? Então, é uma força de adesão deixa eu fazer muito um parênteses, então. e estável. Diga, Oscar, diga. Não, então aí cabe um ponto interessante. A gente fez esse preâmbulo aí nessa meia hora falando dos materiais, né? A gente não terminou ainda, mas aí cabe um ponto interessante que você falou. Então, quando a gente vai trabalhar com técnicas adesivas que priorizam o condicionamento no esmalte, vamos utilizar adesivos que tenham capacidade de resistência, de suporte, de formação de tags no esmalte de maneira efetiva para suportar aquilo ali. Exemplo, lentes de contato, onlays, né, as tabletops, enfim,
materiais que a gente precisa de adesão ao esmalte. Vamos trabalhar com adesivos que são categorizados como hidrófobos, ou seja, você seca totalmente aquele esmalte e ele tem a capacidade de penetrar naquelas áreas condicionadas, criando micro-retenções. Tá? Quando o assunto é dentina, e aí a gente pode estar falando de restaurações em dentes posteriores, reconstruções, munhões, enfim. Aí a técnica é um pouco mais sensível, principalmente quando a gente tem áreas mais profundas, né? Cavidades profundas, e aí entra um ponto interessante. Até queria que o pessoal colocasse algumas perguntas, né, para que a gente possa também estar discorrendo, mas uma dúvida que existe também é em relação aos forradores, né? A necessidade ou não de utilizar forradores atualmente. É polêmico, né? Isso, né? É polêmico, é muito polêmico, tá? Eu vou dizer para vocês, eu peguei as gerações de utilização de forradores das mais N maneiras possíveis, né? Hidroxicalço PA, hidroxicalço convencional, ionômero de vidro, primer adesivo, enfim. Hoje, eu vou ser sincero para vocês, eu utilizo materiais forradores apenas em situações críticas de profundidade de dentina, ou seja, quando aquela minha dentina, não dá para a gente medir, né, mas ela teria no mínimo menos do que meio milímetro em relação à polpa. Quando eu estou enxergando ali, né, a polpa dando tchauzinho, ali eu utilizaria os forradores. Caso contrário, o meu forramento chama-se hibridização, né? Aplicação de um sistema de primer adesivo que sele aquela camada e proteja a minha dentina, blinde ela das bactérias, enfim, dos problemas que vêm a seguir, né? E nesse sentido também melhorando a adesão como um todo, tá? Então, a gente deixa esses forradores para situações muito mais críticas, né? E olha que eu sou um profissional clássico, né? Venho da geração clássica, mas eu vejo isso muito dos profissionais mais antigos, uma certa resistência em estar mudando essa filosofia. Mas em parte... Pode falar. Como eu sou mais jovem do que o Oscar, né? Apesar de ele ter uma aparência mais jovem, ele é bem mais velho que eu. Como eu sou mais jovem do que o Oscar, né? Então, assim, a gente vai ter uma divergência agora nesse ponto aí, que é uma divergência saudável, né? Eu não uso nenhum forrador. Mesmo naqueles cavidades muito mesmo profundo. naqueles casos onde você tem cavidades muito profundas, onde você está vendo a polpa ali, a gente tem essa conduta, né, de não usar nenhum forrador, que é a mesma conduta do professor Baratieri, do professor Pascal Magni, né, que foram meus orientadores de tese, né? Então, assim, isso tem um fundamento nisso daí. Mas, claro, você só deve usar essa filosofia se você tem habilidade suficiente para fazer uma boa hibridização, uma excelente hibridização, eu digo aí, né? Então, nesses casos, você tem que ter um cuidado redobrado, né? Então, isolamento absoluto, certeza, você tem que estar ali em isolamento absoluto, né? Já mesmo antes até de você ter removido o tecido cariado ou ter feito um preparo para alguma restauração indireta, né? Você já tem que estar isolado ali, né? E aí também entra aquele fator, né, da sensibilidade da técnica, né, de aplicação do ácido. Você tem que ter um cuidado redobrado ali, né? Aplicação do primer, esses 15 segundos de esfregaço ali tem que ser muito importante. Você tem que usar uma boa luz para fotopolimerização. Não pode esquecer de fazer ali... Isso é um ponto importante. Né? Não pode esquecer de fazer ali o leve jato de ar para evaporar o solvente, né? Então, tudo isso tem que ser feito com muito critério, né? Muito critério. Eu tenho aqui algumas imagens de um caso clínico que a gente documentou, e vocês vejam aqui, é uma restauração muito profunda. Deixa eu ver se eu consigo passar rapidamente aqui esses slides para não... É uma restauração muito profunda, tá? Onde a gente observa aqui o exame radiográfico, né? Uma restauração que esse dente estava condenado para endodontia, né? E a gente salvou esse dente aí, a gente salvou isso daí, né? E a gente tem o controle de 10 anos desse caso, e mais uma vez eu não criei isso daí, isso tudo baseado na literatura. Como é que a gente salva isso daí? Vocês observem que a gente já está com isolamento absoluto ali posicionado, a gente remove esse tecido cariado, né? Vamos usar ali um caries detector para poder me auxiliar a remover
esse tecido cariado que está nas paredes circundantes. Eu tenho que remover toda a cárie que está nas paredes circundantes. Vamos usar uma boa lupa, né? Uma boa lupa com boa iluminação para detectar isso daí. Então, vocês vejam aqui, ó, nesse slide, deixa eu ver se eu consigo puxar esse slide rapidamente aqui. Ó, eu tenho um pouco, ó, vejam a importância do Caries Detector, né? Ele me dá ali, ó, essa região ainda tem cárie ali, né? Eu tenho que remover isso aqui, né? E eu posso deixar cárie aqui na parede pulpar, para não expor a polpa, né? Então, eu removo. Agora sim, ó, eu tenho toda essa periferia aqui, ó, toda essa periferia limpa, toda essa periferia aqui está limpa. Então, a minha força de adesão em esmalte vai ser em torno de 60 megapascal, o mais forte possível. Aqui em dentina, nessa região aqui, vai ser em torno de 40 megapascal. E nessa dentina cariada, em torno de 25 a 30 megapascal. Mas eu tenho um selamento ali, que vai me garantir, né, o selamento dessa restauração vai me garantir a não comunicação daquelas bactérias que estão ali na parede pulpar com o meio externo. Então, elas não vão progredir, né? O que vai dar tempo, então, do dente se recuperar. Então, observem aqui agora, nessas imagens aqui. Esse caso é muito bacana, né? A gente tem ali, ó, a dentina cariada ali embaixo, né? E eu estou vendo a polpa ali, né? E agora sim, ó, vou fazer a aplicação do ácido fosfórico com bastante critério, né? Fazendo ali em esmalte primeiro, depois dentina, né? E ali tem que ser muito rápido isso aí. Depois a gente lava, né? Né? E aqui eu tenho a dentina úmida, ó. Eu tenho a dentina úmida que está preparada aqui, que está preparada para receber o meu adesivo. E agora eu pulo, então, eu faço então a parte do primer primeiro, depois eu faço o adesivo propriamente dito, fotopolimerizo. E aqui eu tenho, vocês vão ver aqui, ó, essa imagem é bacana, né? Aqui eu tenho, né, esse aspecto caramelizado, selado, né? Aqui não entra mais nada, não entra mais nenhuma bactéria. Eu tenho selamento, eu tenho força de união máxima em esmalte, média, né, nessa dentina das paredes circundantes e um pouco menor ali na parede de fundo. Agora eu faço a minha restauração. Complementa, Oscar, por favor. Não, eu acho que é interessante, assim, as divergências, elas são saudáveis, né? Mas, assim, eu acho que é importante o seguinte, Daniel, você domina a técnica, né? Sim. Então, eu acho que para a gente falar para o clínico é muito complicado a gente falar sobre essas técnicas, vamos dizer assim, mais ousadas, porque a literatura, ela mostra que com 0,5 milímetro é importante que você mantenha uma barreira do ponto de vista de criar essa barreira no sentido de você permitir que o dente não tenha contaminação, ele cria uma certa proteção. Eu entendo que fazendo um selamento, a gente torna aquilo lá totalmente isento de contaminação bacteriana e a gente permite isso, né? E a gente entra num outro ponto interessante, que é trabalhar sobre dentina cariada, né? Remover totalmente ou não, como fazer isso. Rapidamente falando aqui, para quem usa adesivos de quarta, quinta geração, né? Se a gente tem uma dentina que a gente condicionou, a hora que a gente condiciona essa dentina, a gente condiciona também as redes de fibras colágenas. Vamos imaginar as redes de fibras colágenas como sendo um fio que a gente tem, né? Vocês pegaram algum fio aí de iluminação que você desencapa e tem aqueles vários fiozinhos. A gente desencapa aquelas redes de fibras colágenas, né? E aí expõe muitas vezes proteínas, métalos proteinases que podem ter um efeito deletério com o passar do tempo. Sim, com certeza. Então hoje a gente sabe que para esses tipos de adesivos, condiciona, lava, quarta, quinta geração, a aplicação de uma clorexidina pós a lavagem do adesivo é ideal, porque você inibe aquelas metaloproteinases, nem que seja por um período. Hoje a literatura fala de 6, 9, 12 meses, não importa o tempo. Nem que seja por esse período, você inibindo essas metaloproteinases, você acaba melhorando a estabilidade daquela adesão. Então é um passo legal. E olha que interessante, Daniel, não só por conta disso. Se eu condicionei, sequei, e muitas vezes eu falhei naquela secagem, sequei demais. A clorexidina, 2% solução alcoólica, a melhor opção. A hora que eu aplico ela no local, ela tem a capacidade de reumidificar aquela dentina que eu muitas vezes falhei. E aí eu consigo novamente
botar aquelas redes de fibras colágenas numa situação que ela Em pé. permita a penetração. Isso, permita a penetração do primer de maneira efetiva, impeço as metaloproteinases. Só que aí, gente, a gente não lava essa clorexidina, tá? Então a gente condiciona 15 segundos dentina, lava, seca essa dentina, aplicamos a clorexidina por 1 minuto ali, 2% de solução alcoólica, ligeiramente secamos, aplicamos o primer e o adesivo na sequência. Para adesivos de quarta, quinta geração, condiciona, lava e seca. Informação importante também, Daniel. Estou vendo aqui o tempo, é muita coisa para falar. Agora, acabei de entrar aqui no Facebook aqui do meu amigo, o professor Kuga Milton, que é Milton Kuga, que é professor aqui da Unesp, né? A gente teve a oportunidade de participar de algumas bancas agora recentemente com ele. Olha que imagem linda, Daniel. É de um trabalho dele recente, deixa eu ver se eu acho aqui, mostrando que a clorexidina, apesar de ter esse fator benéfico, né, para os condiciona e lava, nos adesivos autocondicionantes deveria ser evitado, porque ela prejudica a adesão dos adesivos autocondicionantes. Deixa eu só tentar achar a imagem aqui rapidamente. Bacana, né? bacana. Então, assim, a gente precisa conhecer o material, né? A gente precisa entender aquilo que a gente está usando para conseguir, então, ter o melhor resultado. Olha que microscopia linda, Daniel. Tá vendo aqui, ó? Resíduos da clorexidina podem interferir na adesão dos sistemas adesivos. Olha os resíduos. Tá? Então, para um autocondicionante, que é um sistema adesivo que a gente depende, né? Depende dessa camada de dentina toda limpa, o esfregaço, a maior área, ele trabalha mais em termos de superfície, né? Numa abrangência total. Então, se você tem resíduos, você piora isso. Um outro ponto mais interessante aqui, Daniel, aí a gente já partindo um pouquinho mais, porque a live daqui a pouco está começando a terminar, né? Vamos falar um pouco dos universais, né? Os universais que são os adesivos de última geração, que vieram no sentido do quê? De simplificar ainda mais a nossa técnica, né? Se a gente pegar esse monte de adesivos aí que a gente tem dessas gerações, você vê, um condiciona, lava, o outro não lava, só aplica o material, um vem 2 frascos, um vem frasco só, o outro tem um ácido prévio, enfim, tudo isso cria um transtorno na cabeça do profissional. Então os fabricantes, eles criaram os universais, que são os adesivos multimodos, que você pode usar tanto na técnica do condiciona, lava, aplica o universal, podemos usar ele na técnica do autocondicionante, né, sem condicionar a dentina, né, só aplicando a dentina e o esmalte, né, só aplicando o adesivo, secando e polimerizando, e podemos usar na técnica do condicionamento seletivo, condicionamento do esmalte apenas, aplicação dele na dentina seca, né, e a polimerização na sequência. Então, para quem usa esses materiais, e aí vai uma dica, né, esses materiais são muito novos, tem muita pesquisa ainda saindo. São bons? São bons, promissores, né? Eles utilizam aquela molécula 10-MDP que a gente falou, ligação iônica com a dentina. Eles têm, alguns deles, eles têm EMA na composição, que é um outro monômero também que faz a penetração na dentina. Eles podem ser utilizados de maneira do esfregaço sem precisar condicionar aquela dentina, mas se eu condicionar não tem problema, porque ele também vai atuar, né? Justamente por conta desse monômero EMA. Então ele é muito versátil a utilização. A dica é: utilize esses universais na maneira de condicionamento seletivo do esmalte. Como a gente disse, o esmalte precisa de ácido. Tá? Então essa é a dica. Segunda dica, utilize eles da maneira que a gente, na dentina, que a gente utiliza para os autocondicionantes. Esfregaço na dentina, 15 segundos. Secagem para evaporar a água. E a polimerização ela tem que ser rápida. Tá? Para a gente também não deixar a incorporação da água do ambiente. E aí entram dicas de pesquisas recentes, 2019 e 2020, tá? Hoje a gente já sabe que se a gente dobrar a aplicação desses adesivos universais, a gente vai melhorar isso, a gente vai melhorar a capacidade adesiva dele e aumentar a película de adesivo, que eles são muito finos, tá? Outra coisa que a gente faz, aí entra um tópico, seria para outra discussão, a aplicação de um adesivo hidrófobo por cima desses adesivos universais. Você também melhora o selamento e melhora a capacidade adesiva. São técnicas que estão sendo desenvolvidas para melhorar isso. Por quê? Porque esses adesivos, por ter um monte de componente na composição, ele tem algumas falhas.
né? Inclusive, o Daniel tem uma imagem linda aí de uma peça que soltou, Tenho, utilizando um adesivo acho ela agora. universal. O que acontece? Os fabricantes, eles incorporam silano na grande parte desses adesivos universais. E eles meio que sugerem que você não precisa utilizar o silano, porque já tem o silano dentro da composição. Esse silano, ele não é dos mais eficientes, né? Então, a sugestão é que se você tiver que fazer a cimentação de uma peça cerâmica, utilize um silano separadamente. Leve em consideração que aquele silano vai ser suficiente para promover uma melhor adesão química, tá? Que pode promover falhas, né? E como ele tem muita coisa junto, às vezes também isso acaba interferindo um pouco quando você precisa de adesões de alta resistência, tá? Mas são materiais extremamente promissores do ponto de vista de facilitar para o clínico, né? Então, tem essa vantagem, tá? Aí, a imagem o Daniel está mostrando aí, né, numa peça. Exato. Comenta aí, Daniel, uma peça. Ficou todo aqui no o adesivo, né? O adesivo, a cola, né? O cimento resinoso ficou todo no dente, ó, né? E soltou a peça, né? As peças de faceta. Né? Então, assim, esse caso, ele nos surpreendeu por conta disso, né? A gente, um caso muito bonito e soltou, né? São facetas aqui, né? E as facetas foram soltando uma a uma, né? Ô, Daniel, temos duas perguntinhas aqui. Vamos lá. Vamos aproveitar esse tempinho aqui, né? Vamos, eles perguntaram assim, qual o melhor forrador para a dentina, né? Tô vendo aqui. E qual o melhor fotopolimerizador? Bom, no caso, assim, ó, eu vou até me adiantar aí, o Daniel acho que ele vai concordar comigo. Assim, no caso, uma dentina de média profundidade, rasa profundidade, para mim o melhor forrador é a hibridização. Ponto. Sim. Na dentina profunda, nós podemos ter alguma divergência com relação a algumas condutas. Eu ainda prefiro um material ionomérico, tipo um ionômero de vidro modificado por resina, né? Que a gente vai ter uma adesão excelente ali, né? Menos reação de monômeros perto ali da polpa e menos sensível à técnica também, tá? Podemos utilizar. Fácil de utilizar. Podemos utilizar a hibridização, mas, gente, cuidado, é o Daniel, professor, está acostumado, trabalhando muito tempo. Então, é importante colocar um forrador. Essa seria uma resposta interessante. É verdade. E o melhor fotopolimerizador, né? Qual que seria a melhor? O melhor fotopolimerizador, existem 2 fotopolimerizadores no mercado que são padrão ouro já há muitos anos, há mais de 10 anos, que são o Valo, da Ultradente, e o Blue Phase, da Ivoclar. Eu tenho o Blue Phase, da Ivoclar. Né? Esses 2 fotopolimerizadores são padrão ouro, tá? São padrão ouro há muitos anos, há mais de uma década. Acho que a gente poderia acrescentar pelo menos mais 2 aí que tem capacidades de radiância altíssimas, aí, como o Elipar da 3M, né, e o próprio Radical, o novo, né, o 2, eu acho que o da SDI também são excelentes fotopolimerizadores, tá? Porque, na verdade, o que a gente precisa? A gente precisa de uma energia, de uma irradiância muito boa, até para polimerizar adesivo, gente. E pense no seguinte, você vai aplicar um primer adesivo numa cavidade distal de um molar, uma cavidade profunda, aquele adesivo vai ficar no topo do seu dente, ele tem que atravessar e chegar à cervical, então ele tem que ter uma radiância, uma potência boa para polimerizar isso, senão você tem falhas ali naquela parte que é mais crítica. Então, um fotopolimerizador que tem uma boa irradiância, potência, né? uma boa potência, são interessantes nesse sentido, Oscar, tá? Rapidinho que a live já está terminando e tem algumas dúvidas aí. Tem uma dentista que perguntou aqui sobre usar a clorexidina antes da aplicação do ácido. Não é antes, é depois. Depois. Tá? Não é antes, é depois. Tá? Não é antes, tá? Aqui você usa antes, né? Tem uma outra funcionalidade. Aqui a funcionalidade é usar a clorexidina, né? Para inibir a ação das enzimas proteolíticas, né? Isso o Oscar acabou de falar. Então, você tem que usar depois do ácido fosfórico. Por quê? Porque é quando você usa o ácido fosfórico que você vai expor essas enzimas, né? Então tem que ser depois. E aí você inibiria ela. E não lava, tá? Só seca. Tá? Essa é a dica. E também tem uma outra pergunta aqui embaixo sobre a clorexidina, se pode usar junto com o adesivo universal, né?
Então, esse também é uma dúvida também que a gente tem. Acabou de mostrar Muito provavelmente não, tá? Esse não. trabalho, essa microscopia é sobre um autocondicionante, tá? Os universais, se a gente categorizar ele como dentro dos autocondicionantes, não seria interessante também utilizar, mas requer pesquisa, tá? Hoje tem até profissionais que tiram isso da etapa, né? Essa etapa adicional. Use para os adesivos de quarta e quinta geração. Condicionou a dentina? Usa, tá? Então ainda tem um efeito benéfico, tá? Isso quem está falando não sou eu, tá? Professor Van Merbeck, o maior pesquisador do mundo da parte de adesão, tá? Artigo agora de janeiro de 2020, Journal of Adhesive Dentistry. Tá? Então, isso daí não sou eu que estou falando, não. Tá? Então, é interessante que você coloque isso como protocolo para esse tipo de adesivos. Oscar, vamos encerrando aqui dizendo qual é o adesivo que a gente usa. Eu tenho até um slide aqui. É duro, né? Mas, aqui o slide, tá? Então, esses são os adesivos padrão ouro. Esses são padrão ouro. Perfeito. São os adesivos que nós usamos, tá? Eles garantem restaurações Perfeito. com longevidade. Gente... mais de pós-operatória, tá? Mais de 2.000, 3.000 testes mecânicos em 300 publicações no mundo, tá? Para esses dois adesivos. O da esquerda, adesivos antigos. O adesivo da esquerda condiciona e lava. O adesivo da direita, que é um adesivo de autocondicionante, tá? E aí a gente pode incorporar nisso também os universais, mas ainda requer uma série de estudos para que a gente chancele isso, tá? Então, basicamente, quer trabalhar com segurança, a gente pode estar falando que esses dois materiais que nós temos aí, eles são perfeitos, tá? Existem outros no mercado também? Claro que existem. Se a gente for pegar, a gente já está mostrando marca comercial, o Scott Bond, multipurpose, também excelente. Desses dois adesivos, o melhor ainda é o OptiBond FE. Né? Sim. Então, esse seria o número 1 e esse aqui o número 2, tá? Então, esse aqui é um do tipo condicionamento ácido total e esse daqui é um self-etch, tá? Self-etch, então, né? Exatamente. Então, assim, esses são os adesivos que nós usamos no nosso dia a dia, tá? Perfeito. Respondendo a pergunta, né? Não, isso aí não é a gente que está falando também não, tá? Então, também isso aí está centrado na pesquisa, tá? Padrão ouro dos Condicione Lava, esse adesivo aí que da esquerda que o Daniel mostrou, padrão ouro dos autocondicionantes, o adesivo da direita que o Daniel mostrou, tá? Falando em marcas comerciais, OptiBond FL Care, Condiciona Lava, Clearfield SE Bond, Curaray, autocondicionante, tá? Então, se vocês seguirem adesivos que tenham mais ou menos essa linha, esse padrão, utilizando da maneira correta, você vai trabalhar muito legal. É isso, Daniel? É isso, vamos nos despedir então. E como essa live foi um sucesso, né, Oscar? Segunda-feira, às 10 horas da manhã, novamente, falando sobre planejamento. Pode ser ou não? Pode ser, a gente vai estar de quarentena ainda, né? Eu acho que vai, né? Então, na próxima segunda-feira, às 10 horas, eu e o Oscar, a gente vai estar falando sobre planejamento, onde a gente vai entrar, né, no assunto de planejamento virtual, planejamento analógico, né? Digital, analógico, né? Então, a gente vai estar discutindo isso daí. Que ferramentas a gente vai usar, né? Que ferramentas a gente usa para fazer os planejamentos dos nossos casos clínicos simples e complexos, tá bom? Então, segunda-feira, às 10 horas, eu e o Oscar, essa parceria de muitos anos, vai estar aqui de novo nesse mesmo canal. E eu queria que vocês, por favor, todos os colegas dentistas que estão aí, a gente está formando um novo canal, chama Somos Brush Partner. Somos Brush Partner. Vão lá e curtam lá o Somos Brush Partner. É um canal aberto só para dentista. É um canal do Brush Club. Tem o Somos Brush Club, né? Que é aberto para todo mundo, dentista e não dentista. E o Somos Brush Partner só para dentista. Vão lá, sigam o Somos Brush Partner. A gente está criando esse canal hoje. Já está lá criado, tá? E provavelmente as próximas lives, né? Quando a gente estiver já mais robusto, a gente vai fazer pelo canal Somos Brush Partner, tá bom? Oscar, dê a sua consideração final aí. Pessoal, grande abraço, muito legal. É uma experiência nova, diferente, né? Falar aqui numa live. E assim, eu vi muitos amigos entrando aí. Desculpa não ter respondido a todos. É muito rápido, né? A gente não enxerga também direito. Então, quero mandar um oi para todo mundo que acompanhou.